Você não quer mudar, você quer querer mudar. E existe um abismo entre essas duas coisas. Pensa comigo, toda segunda-feira é o mesmo teatro. Você acorda cheio de promessas internas. Hoje eu começo a dieta. Hoje eu começo a treinar. Hoje eu vou ser mais focado. Parece até roteiro de novela mexicana. Você fala com tanta convicção que até acredita no que está dizendo. Só que no fundo mesmo, você sabe que é mentira. Não é mudança o que você procura. É a sensação gostosa de estar planejando mudar. Você quer a esperança, não o trabalho. Quer a ilusão, não a dor. E por isso, você vive repetindo o mesmo ciclo de promessas quebradas, como se fosse um hamster correndo feliz dentro de uma roda que não leva a lugar nenhum. Porque mudar de verdade exige ação. E ação dói. Ação quebra a rotina. Ação suja a camisa. Já querer mudar exige só um textinho de desculpa e um pouco de autoestima ferida para parecer convincente. Quer ver um exemplo prático? Quantas vezes você já comprou um livro de autoajuda, tirou uma foto bonita dele, postou nos stories e nunca passou da introdução? Ou então baixou um aplicativo de hábitos, encheu de metas, acordar cedo, beber água, meditar, treinar e 3 dias depois esqueceu até a senha de login? É disso que eu tô falando. Você não quer mudar, você quer bancar o teatrinho de que está em mudança. E sabe o que isso gera? Uma coleção de frases prontas. Eu tô passando por um processo. Processo coisa nenhuma. Você tá empurrando com a barriga. A real é que a maioria das pessoas não vive de resultados. Vive de promessas internas. Aquela conversa mental infinita. Eu sei que preciso melhorar. Eu sei que preciso mudar. E o pior, você repete isso tanto que até sente orgulho da própria consciência. Tipo, olha como eu sou autocrítico. Olha como eu reconheço meus erros. Mas me diz, de que serve um reconhecimento que não vira atitude? Reconhecer não é mudar. Reconhecer é só o bilhete de entrada. É o degrau zero. Mudar é subir a escada. E sabe por que você não sobe? Porque subir cansa. Porque dói. Porque exige esforço. E aí, ao invés de encarar a subida, você pega o elevador da autocompaixão. Aquele que diz, relaxa. Hoje você não precisa fazer nada. Você merece. Só que esse hoje já dura semanas. Já dura meses. Já dura anos. E nesse tempo todo, o que realmente mudou? Nada. O corte de cabelo continua igual. As desculpas continuam as mesmas. O ranço da segunda-feira tá firme e forte. E você ainda tem a coragem de dizer que quer mudar. Olha, se quisesse mudar de verdade, já teria feito alguma coisa. Qualquer coisa. Pequena. Ridícula até. Mas não. Você prefere ficar na fantasia da transformação. E é aqui que a mentira fica perigosa. Quando você começa a confundir sonho com progresso. Quando você acha que pensar já é meio caminho andado. Não é. Pensar é barato. Fazer é caro. Pensar te dá autoestima instantânea. Fazer dói, exige tempo, exige sacrifício. Você quer mudar? Beleza. Então prova. Mas não com palavras. Com atitude. Porque falar é fácil. E você sabe disso. Enquanto você continuar preso nessa ilusão de que está se preparando para mudar, a única coisa que você vai acumular é frustração. Vai colecionar segundas-feiras que nunca começaram, metas que nunca saíram do papel, livros que nunca passaram da página 10. E sabe o que é pior? Você vai continuar acreditando na sua própria mentira, até olhar no espelho um dia e perceber que a vida passou, mas você não. Então eu vou repetir. Você não quer mudar. Você só quer querer. E enquanto não admitir isso, vai viver preso no mesmo ciclo de desculpas recicladas, esperando que um milagre aconteça. Só que não existe milagre. Existe escolha. E escolha custa. Você percebe a armadilha? O problema não é só a mentira que você conta para os outros. O problema é a mentira que você conta para si mesmo. E a mais perigosa de todas é aquela voz suave, quase maternal, que sussurra na sua cabeça. Tá tudo bem, você merece descansar hoje. Amanhã você faz. Não se cobre tanto. Essa voz é sedutora. Parece até um abraço no meio do caos. Mas sabe o que ela realmente é? Um elevador. Um elevador de autocompaixão. Ele te dá a sensação de que está subindo, mas no fundo, você nunca sai do térreo. Pensa comigo, quando você reconhece que precisa mudar, é como se estivesse diante de uma escada enorme. Cada degrau é cansativo, exige esforço, exige fôlego. Você olha para cima e já sente preguiça só de imaginar a subida. E aí surge o elevador mágico, gentil, que promete levar você sem esforço nenhum. Você entra, aperta o botão, relaxa. Só que esse elevador não sobe, ele só te distrai. Ele te prende num looping infinito de desculpas fofinhas. Quer exemplos? Hoje eu não treinei porque trabalhei muito. Eu mereço descansar. Hoje eu comi errado porque a vida já tá difícil demais. Não vou me privar disso também. Hoje eu não estudei porque a cabeça não tava boa. Amanhã eu compenso.
Soa familiar? Essas frases parecem até legítimas, mas no fundo não passam de carícias mentais para justificar a sua paralisia. E a pior parte é que essa voz é convincente. Você acredita nela porque ela veste a fantasia da autocompreensão, da empatia consigo mesmo. Só que é uma empatia tóxica, que te mantém parado. A vida real não aceita desculpas. A vida real não tem botão de compensar amanhã. A vida real só marca no placar o que você fez, não o que você prometeu a si mesmo. E o mais cruel, quanto mais tempo você passa dentro desse elevador, mais você se convence de que está cuidando de si mesmo. Mas cuidado não é estagnação. Cuidado não é viver anestesiado. Cuidado de verdade exige escolhas duras. Cuidado de verdade exige disciplina. Cuidado de verdade exige encarar o desconforto, não fugir dele. A rotina é o melhor exemplo disso. Você acorda, repete os mesmos gestos, come as mesmas coisas, reclama das mesmas segundas-feiras. Você até se irrita consigo mesmo, mas logo vem a voz doce. Calma, amanhã você começa diferente. E aí, você se engana mais uma vez. É como rodar em círculos num carrossel. Tem movimento, mas não tem progresso. E sabe o que é mais curioso? Com o tempo, você passa a confundir esse movimento falso com evolução. Você pensa, eu estou num processo, eu tô me preparando, me entendendo, respeitando o meu tempo. Mas não, você não tá num processo, você tá num loop. Você não tá subindo a escada, você tá preso no elevador. E é aqui que mora a grande crueldade. Esse elevador de autocompaixão não é imposto por ninguém. Não é o sistema, não é sua família, não é a sociedade. É você que constrói, é você que decora, é você que escolhe morar dentro dele. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica encarar a escada de verdade. Porque além do peso da subida, você carrega também a vergonha do tempo perdido. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esse elevador não só mantém você parado, ele também distorce o espelho interno. Cada vez que você olha para si mesmo, acredita que está fazendo mais do que realmente faz. Esse elevador da autocompaixão não só te mantém parado, ele também deforma o jeito como você se enxerga. É como se o espelho interno estivesse quebrado. Toda vez que você olha para dentro de si, não vê a realidade nua e crua. Você vê um personagem, uma versão editada, um rascunho com filtro. E o pior, você acredita nesse reflexo distorcido. Olha como funciona. Você vai 2 vezes na academia e já se olha no espelho pensando, agora vai. Começa um projeto novo na segunda-feira e já diz que está vivendo uma nova fase. Passa um dia sem comer besteira e já se sente um monge do autocontrole. É sempre assim. Você exagera a importância de pequenos passos e cria uma narrativa épica na sua cabeça. Não é mudança, é maquiagem. Ego é especialista nisso. O ego não deixa você ver a realidade. Ele constrói um espelho que só mostra o que te conforta. Você não se vê como alguém estagnado. Você se vê como alguém em progresso. Você não se vê como alguém repetitivo. Você se vê como alguém persistente. Você não se vê como alguém que está só inventando desculpas. Você se vê como alguém respeitando o seu tempo. Percebe a armadilha? Não é só auto-engano. É uma edição psicológica permanente. É como se cada desculpa virasse um efeito especial na imagem refletida. E aí você começa a confundir esforço com resultado. Começa a acreditar que tentar já é vencer. Não é. Tentar é só o mínimo. Vencer exige continuidade. E continuidade é justamente o que você não tem. Schopenhauer já falava. O ser humano é mestre em se auto-iludir. A mente prefere acreditar numa versão confortável da realidade do que encarar a dor de ver a verdade. Por isso você continua repetindo os mesmos padrões, mas olhando no espelho quebrado, acredita que está em evolução. É uma fraude interna. E o pior é que você mesmo é cúmplice dessa fraude. Pensa na quantidade de gente que diz, eu sou batalhador, eu não desisto, eu tô sempre tentando. Mas tentando o quê? Tentando começar a mesma coisa 10 vezes, desistindo na 11ª e se elogiando como se isso fosse persistência. Isso não é persistência. Isso é vício em recomeços. E vício em recomeços é só um jeito bonito de nunca terminar nada. E o reflexo do espelho quebrado ainda tem outra crueldade. Ele faz você se apegar à própria identidade fraca. Você olha e pensa, eu sou assim mesmo, esforçado, batalhador, mas a vida é dura. É um personagem cômodo. É o papel do guerreiro que nunca vence, mas sempre luta. É poético, é romântico, mas é uma prisão. Porque enquanto você abraça esse papel, você evita a responsabilidade de realmente mudar. Aceitar-se como é pode parecer uma virtude, mas às vezes é só uma desculpa elegante para continuar medíocre. Quando você diz, eu me aceito assim, muitas vezes não é aceitação, é desistência fantasiada, é um pacto com a sua própria estagnação. E tudo isso, toda essa ilusão de espelho quebrado, é alimentada por um palco maior.
as metas que você mostra para os outros. Porque não basta se enganar. Você também precisa convencer o mundo de que está evoluindo. E é aí que nascem as performances de disciplina, as rotinas de Instagram, os rituais de aparência. E se enganar no espelho já é perigoso, imagina quando você começa a transformar essa ilusão em espetáculo. Porque não basta acreditar que está mudando. Você também precisa mostrar para o mundo que está mudando. É aí que nascem as famosas metas de Instagram. Você conhece bem. Acordar às 5 da manhã, fazer aquele café preto sem açúcar, tomar banho gelado, arrumar a cama como se fosse soldado em quartel, comer frango com batata doce e, claro, postar tudo nos stories com uma legenda motivacional. Disciplina é liberdade. Na teoria, parece disciplina. Na prática, é teatro. Não é rotina, é performance. Não é transformação, é marketing pessoal. É a tentativa desesperada de convencer o mundo, e principalmente a si mesmo, de que você finalmente virou a versão 2.0. Mas olha o detalhe. Quando a câmera desliga, a vida real continua um caos. A mente ainda é fraca, a disciplina ainda é inconsistente, e o vazio continua gritando lá dentro. O que muda é só a imagem. Você veste a fantasia do personagem produtivo, mas por baixo da roupa o corpo é o mesmo, cheio de preguiça e contradição. E não me entenda mal, não há problema nenhum em compartilhar rotina, registrar progresso, ou até inspirar outras pessoas. O problema é quando o show substitui a verdade. Quando a disciplina é só uma vitrine bonita que esconde o depósito bagunçado atrás da loja. Quantas pessoas você conhece que vivem nesse ciclo? Postam check-ins de academia, fotos de livros, reels de manhãs produtivas, mas quando você encontra pessoalmente, continuam reclamando das mesmas coisas, enfrentando os mesmos problemas, paradas nos mesmos lugares. É o NPC motivacional. Repete frases feitas, compartilha hacks de produtividade, mas não muda a própria vida. E esse teatro é viciante, porque cada curtida é uma microdose de validação. Cada comentário dizendo inspiração é mais um tijolo na muralha do auto-engano. E aos poucos, você já não busca mais mudar. Você busca parecer mudado. E isso basta para o seu ego. Mas a vida real não aplaude performance. A vida real cobra preço. Você pode enganar seguidores, pode enganar até sua própria mente, mas não engana a balança, não engana o saldo bancário, não engana a solidão do quarto quando o celular está desligado. É por isso que tanta gente vive num eterno carnaval de metas recicladas. Todo ano, a mesma lista. Ler mais, treinar mais, viajar mais, ganhar mais. E todo ano, o mesmo resultado. Nada realmente diferente. Só o repertório de posts motivacionais vai se atualizando. E o pior é que nesse teatro, você começa a achar que a exposição da meta já é metade do caminho. Postar "esse ano eu vou mudar" dá uma descarga de dopamina tão grande que você sente como se já tivesse mudado. É quase como pagar a conta mostrando só a fatura, sem nunca transferir o dinheiro. O problema é que mudança não acontece no palco. Mudança acontece nos bastidores. É na hora que ninguém vê, quando não tem câmera, não tem filtro, não tem aplauso. E aí, quando chega esse momento de verdade, você percebe que não construiu disciplina. Construiu só narrativa. E narrativa não sustenta a dor. Narrativa não paga boleto. Narrativa não te leva para o próximo nível. Só a prática consistente faz isso. E prática consistente dói. Porque exige abrir mão de conforto. Exige encarar fracasso sem plateia. Exige atravessar dias de silêncio sem reconhecimento nenhum. E é justamente aí que mora a encruzilhada. Todo mundo quer mudar sem sentir dor. Quer colher sem plantar. Quer resultado sem cicatriz. Mas não existe travessia sem desconforto. E negar essa verdade é a receita perfeita para continuar preso na mesma vida. Sabe por que a maioria nunca sai do lugar? Porque no fundo, todo mundo quer mudar, mas sem pagar o preço da mudança. Querem a versão final sem atravessar o processo. Querem a cicatriz sem o corte. Querem a medalha sem o treino. Você posta a rotina perfeita, fala bonito de disciplina, compartilha frases de autoajuda, mas na hora da dor, você foge. Na hora que o músculo treme, que a mente grita, que o corpo pede para desistir, você aperta o botão de saída. E ainda se convence de que foi se respeitar. Mas me diz, quando foi que respeitar virou sinônimo de fugir? Quando foi que preservar virou desculpa para a estagnação? A dor é a passagem obrigatória da mudança. Não tem atalho, não tem aplicativo, não tem truque de produtividade que apague isso. Se não doeu, não mudou. Se não custou, não valeu. Você quer saúde, mas não quer sentir fome. Quer dinheiro, mas não quer sentir medo. Quer amor, mas não quer sentir solidão. E assim vai, numa lista infinita de desejos sem sacrifício. É como plantar vento e esperar colher trigo. O estoicismo já dizia:
A dor molda caráter. Sêneca falava que o homem que não encara desconforto nunca conhece sua própria força. E isso é óbvio, mas você insiste em fingir que não entendeu. Porque aceitar essa verdade significa admitir que vai ter que suar, falhar, cair, se levantar, repetir. E isso não é glamuroso. Não dá like, não rende post bonito. Por isso, a cultura de hoje adora falar de disciplina, mas na prática idolatra conforto. É banho gelado na câmera e procrastinação fora dela. É livro de filosofia na mesa de cabeceira e scroll infinito na madrugada. É discurso de foco total e execução meia boca. Você foge da dor como se ela fosse inimiga. Mas o que você não percebe é que ao fugir da dor certa, você escolhe a dor errada. A dor do vazio, a dor do arrependimento, a dor de se olhar no espelho daqui a 10 anos e perceber que a vida passou, mas você ficou. A dor é inevitável. O que você pode escolher é qual dor vai sentir. A dor do crescimento ou a dor da estagnação. A dor do esforço ou a dor da mediocridade. A dor do fracasso que ensina ou a dor da desistência que paralisa. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Se você ainda não tá doendo, é porque você ainda não começou a mudar. Você só tá redecorando as paredes de um prédio condenado. E sabe quem adora que você continue assim? O ego. Porque o ego odeia a dor. O ego odeia o caos, o imprevisto, a insegurança. Ele prefere te manter preso em planilhas, listas, promessas de rotina perfeita. E enquanto você acredita nele, continua longe da mudança real. Mas a mudança real, ela nasce justamente no caos que o ego tenta evitar. Você reparou no detalhe? Sempre que a mudança começa a cutucar, sempre que a dor aparece como sinal de transformação, quem corre para te proteger? O ego. Esse segurança barato que se acha chefe de estado dentro da sua cabeça. Ele aparece com a prancheta em mãos, dizendo: calma, calma, não é bem assim. Vamos planejar, vamos organizar, vamos controlar. Traduzindo, vamos atrasar, porque o ego odeia perder a pose. Ele prefere que você continue igual, mas com a ilusão de evolução. Quer que você tenha checklists impecáveis, hábitos instagramáveis, discursos ensaiados. Tudo menos bagunça. Tudo menos queda. Tudo menos a humilhação de admitir que não sabe o que está fazendo. Mas mudança de verdade é caos. É imprevisível. É sujeira no chão. Lágrima na cara. Mão tremendo porque você não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. E é justamente aí que o ego pira. Nietzsche já tinha dado a real. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas você não quer caos, né? Você quer manual, quer roteiro, quer tutorial no YouTube com 5 passos garantidos para o sucesso. E enquanto você exige esse controle, a mudança simplesmente não acontece. Porque não tem como reprogramar a própria vida mantendo a mesma planilha de sempre. Não tem como nascer de novo sem antes morrer um pouco. Só que o ego te convence do contrário. Ele adora te ver dizendo: eu sou assim mesmo. Essa frase é o colete à prova de bala do seu comodismo. É como se você assinasse um contrato de estagnação vitalícia. E o pior, você ainda defende essa mentira com orgulho. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. E pode mudar, mas o ego não deixa. Ele prefere que você vista a identidade de fracassado resignado do que arriscar ser um iniciante ridículo tentando algo novo. E olha só a ironia. Quem realmente muda é justamente quem aceita ser ridículo por um tempo. Quem aguenta parecer fraco. Quem suporta a vergonha de não ter todas as respostas. Enquanto você está aí, colando medalhas falsas no peito, o outro está passando pelo fogo. E é por isso que ele muda e você não. O ego é mestre em fabricar estabilidade onde não existe. Ele cria a ilusão de que tudo está sob controle, desde que você não saia da linha, desde que você não tente nada que machuque seu orgulho, desde que você permaneça preso ao personagem que inventou sobre si mesmo. Mas a vida não respeita personagens. A vida só respeita quem encara a bagunça de se desmontar. E adivinha? É justamente nessa bagunça que começa a travessia. Chega uma hora em que o script do ego não segura mais. O controle escapa pelos dedos. A rotina que antes parecia segura começa a cheirar a mofo. As conversas viram replay. Os lugares que antes te acolhiam agora parecem sufocar. E até aquilo que você dizia amar começa a pesar. Não é tédio, não é frescura, é o chamado. O chamado da travessia. É quando a alma começa a coçar por dentro. Quando você percebe que já não cabe mais dentro da versão que criou de si mesmo. A roupa apertou, a pele incomoda. O personagem já não te serve. E aí vem o pânico. Pra onde eu vou, caralho? E a resposta é brutal. Não sei. Você não vai saber. Ninguém sabe antes de atravessar. O problema é que muita gente sente esse chamado e ignora. Prefere o conforto conhecido, mesmo que seja um conforto miserável.
prefere o caminho repetido, mesmo que leve sempre ao mesmo buraco. Vive uma vida reciclada, como episódio ruim de série que nunca acaba. Fernando Teixeira de Andrade escreveu, e foi parar na boca de Fernando Pessoa, uma das frases mais afiadas sobre isso. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que sempre nos levam aos mesmos lugares. Esse é o tempo da travessia, mas a maioria prefere ficar. Ficar é fácil, é só continuar reclamando, é só repetir as mesmas desculpas, é só dizer que, um dia, vai mudar. Só que ficar tem um preço alto, é assistir à própria decadência em câmera lenta, é ver o tempo passar enquanto você não passa, é olhar no espelho e enxergar um personagem velho, repetindo falas cansadas, como se fosse ator preso a uma peça que ninguém mais quer ver. Atravessar é outra coisa, é caos puro, é coragem de soltar as mãos, abandonar certezas, perder pessoas, largar rotinas, é tomar porrada sem manual de instrução, é se perder sem mapa, é confiar numa bússola interna que às vezes parece quebrada, mas é só na travessia que você se encontra. Ali, não sobra espaço para fingimento. Ali, ou você vira a mudança que diz querer, ou desmorona de vez. E sabe o que dói mais do que atravessar? Não atravessar. Olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que a vida aconteceu, mas você não. Que o tempo correu, mas você ficou sentado na margem, sonhando com uma vida que nunca teve coragem de viver. A travessia não pede licença. Ela chega chutando a porta. Ela desmonta, bagunça, destrói, mas também revela. E do outro lado, sempre tem alguém mais inteiro esperando. Você mesmo, mas não o personagem. Você de verdade. E a pergunta é simples: você vai atravessar ou vai ficar? Se esse papo da travessia já cutucou algo aí dentro, se em algum momento você sentiu que eu estava descrevendo exatamente a sua vida, então deixa o like, se inscreve e vem comigo para mudar isso. Porque essa conversa não termina aqui, ela só fica mais profunda, porque no fim das contas, tudo se resume a uma decisão brutalmente simples. Ou você atravessa, ou você assiste. Atravessar é dizer sim ao desconhecido. É abrir mão do manual de instruções, dos velhos caminhos, das máscaras que você aprendeu a segurar. É aceitar que vai tropeçar, que vai se machucar, que vai parecer ridículo, mas também é aceitar que só nesse processo você vai encontrar quem realmente é. Assistir, por outro lado, é ficar sentado na plateia da própria vida. É observar os outros se transformarem, conquistarem, falharem, recomeçarem, enquanto você continua exatamente igual. É virar espectador do próprio tempo, guardando sonhos na gaveta até que eles apodreçam. É morrer em prestações pequenas, disfarçadas de rotina. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Não escolher também é escolher. Cada dia que você adia, cada vez que você posterga, cada desculpa que você inventa, tudo isso é uma assinatura silenciosa no contrato da estagnação. Enquanto você pensa, o tempo não pensa. Enquanto você hesita, ele avança. E quando você perceber, já terá pago caro demais pelo conforto de não se mover. Então, a pergunta que sobra é só essa: você vai atravessar ou vai assistir? Não existe meio termo. Não existe um dia eu vou, existe agora e existe nunca. Porque a travessia não espera. Ela não se adapta ao seu calendário. Ela não respeita o seu medo. Ou você responde ao chamado, ou se perde para sempre dentro da versão frágil de si mesmo que o ego inventou. E sabe qual é a parte mais dura? Ninguém pode atravessar por você. Pode ter guia, pode ter inspiração, pode ter gente torcendo, mas no final é você com você. É a sua pele em jogo, a sua coragem na mesa, a sua decisão pesando no peito. E talvez esse seja o maior presente escondido no desconforto. Ele não te dá alternativas falsas. Ele te empurra para a encruzilhada definitiva. Ou você enfrenta a travessia, ou aceita viver como figurante no filme da própria vida. Agora olha para dentro e responde sem rodeios. Você vai atravessar ou vai assistir?